Olá, minhas queridas, meus queridos, estamos aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins aqui pela Astral TV, falando de arte, cultura, coisas da vida, né? Quem de nós pode viver, né, sem o brilho, sem o sabor das artes? É por isso que é tão importante falar sobre, mesmo numa emissora que fala sobre espiritualidade. As coisas estão interligadas. E hoje eu trago uma pessoa incrível aqui, de uma área que eu gosto muito, que é o teatro musical, Diego Luri. Bem-vindo, querido. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Que bom ter você aqui. Para mim também é uma felicidade. A maioria dos espetáculos que você fez, eu tive o prazer de assistir, né? Bom. Gente, ele tem coisas tipo Shrek, Mudança de Hábito. Lembra daquele filme, Mudança de Hábito? Pois é, baseado naquele filme Fantasma da Ópera. Todo mundo que viaja para Nova York tem que assistir Fantasma da Ópera. Não é? Saltimbancos trabalhou. E, gente, quem não assistiu esse filme vai lá pelos anos 80, 90? E depois em reprises, né? Sim. Que as crianças eternas, né? Porque a gente só vai repassando isso. Então todos nós temos uma ligação muito forte com todos esses espetáculos. Como é que é carreira de teatro musical no Brasil? Difícil. A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação de como é desafiador você se manter com o teatro musical hoje em dia, né? Porque é uma competição muito grande, são muitas pessoas preparadas. Em relação a décadas anteriores, o mercado está muito mais desenvolvido hoje em dia, com muitas produções, sim. A gente tem muito mais possibilidades de trabalho, mas também tem muito mais profissionais. Mas é uma delícia trabalhar com arte, é uma delícia poder comunicar através da música, junto com a dramaturgia, de uma maneira integrada, e ver a emoção do público, da plateia, é sem preço. Porque tem mãe de atriz e tem mãe de ator, viu, gente? Mãe de ator é tão chata quanto mãe de atriz. Geralmente a criança, você vai estudar dança, você vai estudar canto, né? Então, quando pega na veia, né, que realmente a criança tem aquele dom, tem aquele desejo, né, desenvolve aquele desejo, também creio nisso, começa muito cedo, né? Hoje nós temos atores, não digo atores do teatro clássico, que é um trabalho um pouquinho mais complexo às vezes, mas atores preparados para o teatro musical com 16 anos. Sim, né? É porque a gente tem muito mais escolas hoje em dia, né, de formação de teatro musical, voltadas para teatro musical especificamente, que já trabalham com crianças muito novas, já dança, canto, interpretação. Sapateia, Sapateio, faz crochê, fazem tricô, circo. fazem circo, Exato. dança na corda, pula Exato. piroleta, né? É isso. Eu fico imaginando hoje, eu não faço teste com crianças, né? Eu fico imaginando você recebendo uma criança hoje de 12 anos, chata pra cacete, ela faz tudo, né? E a mãe quer que ela mostre tudo que ela aprendeu na escola. É uma geração forte que está chegando aí no mercado. Geração forte. Mas talvez tão insuportável quanto, brincadeira. Eu não vivi o teatro dos anos 70, eu era muito criança, mas a gente tem acesso hoje a gravações. Sim. Você vê um salto muito grande de qualidade. Né? Demais, demais. Se você for analisar os espetáculos de antigamente, desde ali do início da década de 60, com os espetáculos com a Bibi Ferreira, que foram quando os títulos internacionais começaram a chegar no Brasil, a gente tinha muito as coisas mais separadas, né? Tinha o cantor, tinha o ator, tinha o bailarino, que às vezes faziam uma ou duas coisas, mas não era a área de domínio deles, né? Eles eram cantores que ousavam atuar, eles eram bailarinos que ousavam cantar. Hoje em dia nós temos geralmente pessoas que dominam duas dessas três áreas, né, que são básicas para o teatro. Hoje em dia nós temos muito mais produções, hoje em dia nós temos as franquias, que como você comentou, vem toda a equipe estrangeira para cá para dirigir o espetáculo, toda a equipe de visagismo, de figurino, de cenário, a direção musical, direção, enfim, vem tudo um pacote completo, vem de navio para cá e a gente só reproduz com o elenco brasileiro. Gente, teatro de uma forma geral não se faz com fita crepe, né, e papel crepom. Agora, o teatro musical, então, nem imaginação. É caríssimo, né? É caríssimo. O mercado, é interessante você falar sobre caríssimo, porque a Sociedade Brasileira de Teatro Musical, que é uma instituição que reúne alguns dos produtores de teatro musical no Brasil, fez um estudo junto com a Fundação Getúlio Vargas em 2023,
E eles concluíram, a partir dos espetáculos que ficaram em cartaz naquele ano, que acho que eram cerca de 27, que movimentaram cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais só naquele ano com o teatro musical. 13 mil postos de emprego. Um índice de alavancagem de R$ 7,79, ou seja, cada real investido em teatro musical retorna um 7,79 para a economia local. Então é um mercado bilionário, com certeza. E as pessoas não têm noção desse alcance, né? É aquela história, né? No Brasil ainda, artista é considerado vagabundo, vida fácil, nada, né? de muito trabalho. Conta pra gente quantas horas no ápice do ensaio, né? Da montagem, do espetáculo, quantas horas? Em geral, quando a gente está ensaiando um novo espetáculo de teatro musical, a gente ensaia durante 2 meses, de uma maneira geral, 6 dias por semana, de 8 a 10 horas por dia. Isso tem desgaste físico, muito, mental, emocional, mental, né? Chega uma hora que você já está tão saturado daquilo que parece que não vou nem conseguir, né? Eu não vou conseguir. É muita coisa, é muita informação. É muita demanda, né? Ainda mais quando você tem que cobrir outros personagens, né? Que a gente chama de cover. Assim. E aí, no caso, por exemplo, no Jersey Boys, que é um espetáculo que eu estou em cartaz agora, que a gente vai falar depois, mas eu cubro 2 personagens ali. Então, além de você aprender tudo que eu já tenho que fazer, eu ainda tenho que aprender de mais outras 2 pessoas, né? Porque geralmente você tem um substituto para os principais. Exato. Né? E os que são... se não são tão principais, assim, todos são principais, todos têm um peso. A gente chama de ensemble, que é o conjunto, exato, né, de atores. São, enfim. Aqueles que não são tão necessários, uma linguagem mais simples, né, para quem está nos ouvindo, esses não têm substituto. Se faltar, alguém vai cobrir. E alguém, beleza, que vem assim, ó, você vai cobrir fulano hoje. Exatamente. Te vira. É isso. Tem ensaios, de uma maneira geral a gente tenta ensaiar, mas às vezes é no susto mesmo. Porque às vezes também pode acontecer daquele dia você não está contando com aquela falta, né? Exatamente. Né? O cara vai descer do aplicativo, torce o pé na porta do teatro. Às vezes durante o espetáculo. O ator se machuca durante o espetáculo e a gente no segundo ato já entra para substituir. Vamos ver como é que fica, né? Exatamente. Vamos ver como é que fica. E às vezes um ator totalmente diferente interpretando o personagem, a plateia deve ficar, quem é essa pessoa que não estava em cena? E aquela história, porque tem gente que vai 1000 vezes ver o mesmo espetáculo, né? Conhece os covers, inclusive tudo. Vão para assistir, né? Vão para assisti-los e tal. E o artista sempre... O show não pode parar. Não pode parar, né? Tá arrebentado por dentro, mas o show não pode parar. Exatamente. Eu não vou falar sobre alguns desses espetáculos, mas eu vou começar por um que é eu acho que é de interesse do grande público, né? Porque se tornou uma coisa muito popular. É uma marca popular, né? Shrek, o que foi para você esse personagem? O Shrek foi um divisor de águas na minha vida, porque foi meu primeiro grande musical. Shrek é o primeiro. Foi. E eu já peguei um protagonista, né? Eu já era o Shrek. No meu primeiro grande musical, não conhecia o mercado, não conhecia as pessoas. Eu te vi. Você assistiu então? Era o meu primeiro. Então, hoje em dia, eu consigo imaginar que eu faria muitas coisas diferentes ali, né? A gente amadurece como artista. Atores. A gente melhor crítico, não alimentá-los, eles procriam, atores. Mas foi um divisor de águas para mim, porque ele abriu muitas portas para mim. As pessoas passaram a me conhecer no mercado, começaram a me chamar para testes, e a partir de então fui emendando um no outro, graças a Deus. O que não é pouca coisa. Porque a gente conversava antes aqui nos bastidores, a respeito disso. Geralmente o cara faz 1, 2, 3, né? O artista, de uma forma geral, seja ele, seja ela, faz 1, 2, 3 musicais e às vezes faz uma pontinha aqui, uma pontinha ali, mas é muito difícil manter uma carreira dentro dessa concorrência, né? E você emplacou. Só aqui, gente, tem mais uns 15, mas aqui só são os maiores, os menores ele nem citou, né? Se eu fosse falar todos aqui, eu ficava aqui até amanhã. Como assim? É desafiador, mas a gente vai virado para a lua. Eu acho que tem uma série de fatores. Inclusive, eu estou dando um curso agora de teatro musical e que eu estou evitando falar sobre técnica de canto, técnica de atuação, porque isso já está todo mundo ensinando. E eu estou falando muito sobre o mercado, que é justamente isso, como você se manter, né, relevante no mercado de uma maneira geral, se manter trabalhando, estratégias de negociação, estratégias de como se lançar no mercado, de como audicionar, porque as audições elas vão abrindo para você. Audições são os testes para os espetáculos de teatro musical, e aí você se inscreve. Então, como preparar esse material, como se portar nas audições, como funciona, porque são várias fases de audição. Tem a audição de dança, tem a audição de canto, tem a audição de interpretação.
seguidamente, aí eles vão às vezes te mudando para outro personagem, como lidar com a rejeição, porque a gente recebe muito mais não do que sim. Imagina que aí eu fui emendando quase um no outro, imagina quantos nãos eu também No recebi. meio, né? Exatamente. Então é a nossa vida, então é importante também a gente falar sobre isso e conhecer como funciona o mercado por dentro, né? Entender, né? Porque é o humor de quem te contrata naquele dia, é o ouvido de quem te contrata naquele dia. Exato. Né? E não tem a ver com o seu talento. Não tem a ver com o seu fato talento. de você não entrar no elenco não significa que você seja um ator ruim, um cantor ruim. Mas é aquela pessoa, naquele momento, a Exato. preferência dele, né? E às vezes como vai dar match, né? Como vai combinar com outras pessoas do elenco, né? Às vezes uma altura. Ainda mais espetáculos de franquia, são coisas muito específicas. Muito. A Disney é muito rigorosa com altura, com peso, com, sabe, características muito específicas. Fala não que esses dias eu vi a Minnie sem a cabeça, Uhum. fumando, e um tremendo de um latino, metendo o bicão num cigarro lá, com roupa da Minnie do pescoço para baixo. Exato. Mas ele tinha a altura da personagem necessária. E era fechado, né? naquele Era parque. coberto. E né? era fechado. Né? Porque a gente não imagina o que está por baixo da máscara, muitas vezes. Exatamente. Crianças no espetáculo infantil. Dá vontade de comer criança com batata ou passa? Eu adoro crianças, eu adoro trabalhar com batatas, eu acho maravilhoso. Brincadeira, eu amo criança. Eu trabalhei com crianças, acho que poucas vezes, 2 ou 3 vezes, mas a mais recente foi no Rei Leão. Eu fazia o Pumba e as crianças tinha o Simba e a Nala, tinha a versão criança, né, deles, antes deles crescerem. Criança artista não existe. Não é criança, são artistas, são profissionais. Aliás, segue a mesma disciplina dos adultos. Até são irritantes, inclusive. Eu me refiro à criança no público. Sim. A criança que grita, que quer tacar o boneco no palco, que quer participar do espetáculo. Exato. Como é que é essa ligação sua com essa criança? Faz parte, eu acho que faz parte. Eu acho que falta, às vezes, um pouco dos pais para disciplinarem um pouquinho. Ei, calma, silêncio, nesse momento não. Mas é muito gostoso ver a interação, eu adoro. A melhor sessão, para mim, são as sessões populares que eles chamam ONGs e escolas públicas, alunos crianças incríveis, do ensino público, porque a galera participa, a galera reage, a galera se emociona. Eles não estão ali para avaliar, para criticar, eles estão ali para sentir, sabe, para experienciar aquele momento. Então é muito gostoso. Com certeza. Gente, criança, eu digo que a criança no teatro, a gente vê as histórias, né, todas pelo mundo. São crianças que deixam de ser crianças porque não conseguem ser crianças e artistas. É quase impossível. Você começou com que idade? Eu comecei tarde. Na verdade, eu comecei na adolescência a fazer teatro na escola, mas depois, por uma questão de pensar em carreira, pressão dos pais, né, fazer uma profissão mais convencional. Você é artista, mas você faz o quê para viver? Exatamente. Pergunta idiota, cretina. Exato. Aí eu fui cursar jornalismo, né, foi a minha primeira graduação. Aí eu cursei jornalismo, comecei a trabalhar como repórter, apresentador, fiquei 10 anos trabalhando como repórter, e aí ao longo desse tempo eu fui migrando. Aí comecei a fazer teatro na CAU, lá no Rio de Janeiro, que é uma instituição forte de formação de atores. Sim. E aí comecei a conciliar aos poucos, e aí peguei o Shrek. Pegou o Shrek, logo de cara, né, gente? Aí estourou. Aí vim para São Paulo fazer mudança de hábito e aqui eu fui emendando. Você estava bem feliz no papel, viu? Dava para perceber que você estava feliz. Eu tava animado. Dá perceber que você estava feliz. A gente se divertia muito, era um elenco muito divertido. Romeu e Julieta aos sons de Marisa Monte. Isso. E na Utopia. Na Utopia ou na Utopia? Na Utopia mesmo, São espetáculos nacionais, né, desenvolvidos aqui no Brasil. Obviamente, Romeu e Julieta não é um texto nacional, mas ele foi adaptado nacionalmente. Avacalhou Shakespeare ou não? Não. Foi muito elogiado, foi muito bem visto pela crítica de uma maneira geral, o público gostou muito, e era com músicas da Marisa Monte. E eu acho que casou tão bem. Você não assistiu, né? Não tive oportunidade. Mas esse... Senão eu teria afirmado, sacaneou Shakespeare. Então eu só perguntei, não queria saber. Realmente, eu gostei, eu particularmente gostei bastante. Eu também sou desse tipo mais tradicionalista, mas eu gostei muito da forma como eles cruzaram isso. Foi com direção do Guilherme Leme e da Vera Holtz. Olha que maravilha. E eles souberam fazer uma adaptação bem bacana, uma direção bem fluida. Eu gostei bastante. Shakespeare faria, né? Shakespeare faria dessa forma, porque ele era popular, né? Extremamente popular, né? As pessoas elitizaram Shakespeare, né? Exatamente. Mas ele nunca foi elite, né? Ele nunca foi. O teatro dele em Londres, o Globo até hoje existe. Exatamente. Né?
E era um teatro assim, era trocado por moedas ali, porque ele tinha que Exato. pagar as contas. Mais do que popular, era populesco, né? Né? Populesco. A galera né? participava mesmo, tacava Muitas das coisa. atrizes dele saíram das ruas mesmo, estava tudo certo. É isso. E estava tudo Eles certo. moviam ali. Né? É Grandes isso. espetáculos, né? E as pessoas às vezes perdem um pouco do fio, né? Uhum. Perde um pouco da medida. Acaba elitizando Elitizando o que não é elitizado. demais. né? E colocando uma pompa, né? Uma pompa que é. não havia, né? Exatamente. Ah, não, Shakespeare. Não. Para falar de uma maneira popular, né? Para falar para o povo, né? Então eles precisam entender. Era um Plínio Rodrigues, alguém assim. Exato. Mas, Plínio Marcos, né? Plínio Marcos, É Plínio isso. Rodrigues. É. Misturando, Nelson Rodrigues com Plínio Marcos. Misturando aqui. A cabeça uma hora dessa. Né? Pega um Plínio Marcos, é isso aí. Só que isso. talvez um pouquinho menos debochado, Uhum. né? No sentido talvez a palavra um pouco mais contida, mas se você pegar o fio de Shakespeare, do humor, a gente não pode falar humor negro hoje, né? Uhum. Mas um humor não politicamente correto, que era o humor das pior. ruas, né? Ele era pior. Sim, exato. Ele era pior. Exato. E eram temas cotidianos, né? Que ele tratava. E bem complicados. Bom, gente, então nós vamos parando o primeiro bloco por aqui. Vocês não saem daí que a gente já volta, hein? O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próxima a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Vem fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho de Diego Luri, gente. Diogo é ótimo, né? Hoje é dia, gente. Já misturei Plínio Marcos com Plínio Rodrigues, já fiz a festa aqui. Diego Luri. Né? Falávamos sobre musicais e vamos seguir nesse assunto. Gente, Saltimbancos Trapalhões. Para mim, é o filme dos Trapalhões. Para mim também, é o meu favorito. O filme. Que a gente assistia muito na sessão da tarde, né? Com músicas do Chico Buarque, enfim. Na verdade, adaptações do Chico Buarque são músicas estrangeiras. Lucinha Lins, e assim, não tem como, né, gente? Não tem como. E aí a gente transpôs isso pro palco, né? A gente colocou isso no palco da Cidade das Artes, lá no Rio de Janeiro, com o Renato Aragão em cena, com o Dedé Santana em cena, e um elenco maravilhoso. A filha dele estava no elenco também, o Nicolas Prati, que na época era namorado da filha dele, enfim. A família toda estava no palco e a gente ali junto, celebrando esse retorno dele para os palcos, né? Esse contato dele com o público mais uma vez. O que é trabalhar com o Renato? Foi uma delícia. Ele é tipo... Eu vou dizer, ele é tipo um bom velhinho, sabe? Bom velhinho. Ele é um bom velhinho. Ele é quietinho, parece quietinho, e aí, de repente, antes de entrar em cena, parece que entra um furacão dentro dele, e ele começa a ter ideias, olha, hoje no meio da cena eu vou fazer tal coisa, já combina com você para aprontar com um colega de cena. Ele se diverte muito. Ele, de fato, se entrega. Foi uma experiência muito legal. Ele guarda energia, né? Porque não tem energia para ficar o tempo todo, ele guarda pro palco. Ele já tinha 80 e muitos na época, e aí a gente fazia uma sessão por dia. Era uma sexta, uma sábado e domingo. Teatro musical, geralmente, a gente faz 2 por dia, mas com ele a gente não conseguia. Era uma por dia, não dava. Não dava conta, mas quando ele estava no palco, ele entregava, sabe? Era muito legal. E depois eles fizeram a adaptação do musical, de Saltimbancos Trapalhões, para o cinema mais uma vez. Então eles fizeram um novo filme de Saltimbancos Trapalhões, versão musical. Versão musical. É incrível. Eu sou saudosista nesse sentido, né? Eu acho que o original é insubstituível. Sim. E tem, exatamente, tem o valor afetivo da infância. Não, tem tudo a ver. Cialis cantando, quando ela cantava sobre os gatos, né? O meu mundo é um apartamento. Que é ótimo, não é? Que é lindo.
Lucinha Não é Lins, lindo maravilhosa. Sou fã, né? Desculpa, me processa, sou fã. Não tem Certo. como. Tem que ser. Não tem como ser diferente. Bom, mas você escreve também. Escrevo, eu comecei escrevendo... Na verdade, eu comecei escrevendo a convite de uma colega minha de turma da faculdade de jornalismo. Ela estava lançando, através de uma editora própria, um livro infantil, me convidou para contribuir com um conto, então eu estou como coautor. Depois eu comecei, já trabalhando como teatro, a desenvolver dramaturgia, então eu publiquei 2 peças de teatro, Causa Entre Nós e Uma Canção para Você, pela editora Dióster, que é uma editora que apoia muito a dramaturgia nacional. E agora eu estou escrevendo um romance, estou desenvolvendo um romance aí que, se tudo der certo, termina aí no ano que vem e a gente tenta publicar, corre atrás. Mas eu amo escrever, para mim é terapêutico. E os seus textos seguem uma linha mais... Depende, eu sou bem eclético. A gente que trabalha com comunicação, eu trabalhei muito tempo como jornalismo, eu escrevia sobre todos os temas, né? Então, escrevia de celebridades a setor de energia elétrica, sabe? Então, inclusive, trabalhei numa agência que só falava sobre o setor de energia elétrica. Então, você tem que ser eclético, tem que ser versátil, tem que aprender sobre vários assuntos. Então, a minha escrita ela acaba sendo atravessada por todos os assuntos que... A gente escreve sobre o mundo, né? Não é sobre nós, né? Isso, exato. A nossa visão do mundo, É isso. sobre vários aspectos. É né? isso. É isso. Eu escrevo da coisa mais doce à coisa mais pesada. Você tem livros escritos também? Tenho. Ah, que legal. Que legal. Tenho alguns. Né? E vou lançar em breve um só de textos teatrais. Temos trajetórias parecidas, né? Que você também é comunicador, você também é escritor, você também é um homem de teatro. A vida inteira, né? A vida inteira. E espiritualista. Então a gente faz as duas coisas, né? Tudo junto e misturado. Exato. A arte está muito próxima da espiritualidade. Sim, com certeza. Né? Ela ajuda a gente a se entender, a organizar, a se identificar, a perceber que a gente não está sozinho, né? Que tem outras pessoas que sentem da mesma forma. Que vivem as mesmas experiências, as mesmas situações. Então. Se você não conseguir olhar para um espectador e refletir a dor ali, você não levar nada para ele, acabou, né? A missão do teatro é essa, né? Acabou, né? É fazer refletir, é fazer emocionar, é fazer gerar essa introspecção, né? De você se olhar. As pessoas vêm muito para esse lado que o teatro não tem essa obrigação. Eu digo, tem sim. Tem. O teatro tem obrigação, sim. Tem o besterol para te fazer rir? Tem. Tem o caça-níquel para te fazer rir? Tem. Tá tudo certo, tem que ter. Porque a pessoa vai procurar aquilo que ela consegue compreender. Ela não vai procurar um texto cabeça se ela não consegue compreender. Sim. Ela vai dormir, vai roncar dentro do teatro. Né? Então tem que ter de tudo. Mas o teatro, de alguma forma, mesmo no besterol, ele tem que chamar atenção para alguma coisa. Sobre alguma fazer coisa. Pensar sobre alguma coisa. A comédia besterol, muitas vezes, ela é crítica, né? Sobre temas da sociedade. Então, eles fazem pensar. Mesmo que de uma maneira, às vezes, questionável, elas te fazem pensar, refletir, mesmo que para ser contra, né? Discordo disso aí, mas vai te fazer pensar. Tem que fazer pensar. Eu escrevi Socorro, que logo vou montar aqui em São Paulo, que é um tremendo besterol. Mas... é isso. É para torcer. Afiado, né? Afiado. Bom, vamos falar do que está acontecendo agora, né? Nós temos um espetáculo. Agora eu estou em cartaz com Jersey Boys no Teatro 033 Rooftop, que fica acima do Teatro Santander, ali no Shopping JK Iguatemi. É aquele que abre aquela cortina atrás, não, né? Na verdade, ele é um espaço multiuso que ele pode ser montado de diversas formas. Tá. Então, entendi. Já estive lá várias vezes. Já vi, inclusive, musicais ali. Sim. Lá eu já fiz Sweeney Todd. Já vi alguns musicais lá. Eu lembrei. Gente, que São Paulo é fantástico, né? Desculpa, né? Mas é a capital cultural do país. Não tem jeito. Né? São Paulo acontece tudo. E tudo enche, tudo funciona, tudo fica maravilhoso. É a chamada Broadway brasileira. É a Broadway brasileira, que é incrível, né? Bom, agora que eu fiz a minha propaganda para São Paulo, porque eu sou bairrista. Claro, tá certíssimo. Eu sou um carioca que amo morar em São Paulo. São Paulo me eu sou bairrista, mas eu amo o Rio de Janeiro também. Tanto é que eu tô com um espetáculo lá agora. Né? Mas me fala sobre o espetáculo. O Jersey Boys ele conta a história dos Four Seasons, que era um grupo da década de 60, que tinha o Frank Valli, com músicas muito famosas, como You're Just Too Good to Be True, Can't Take My Eyes Off of You. Enfim, tem diversas dessas músicas que marcaram Sherry, Sherry Baby, Sherry, que marcou a juventude de muitas pessoas, aquelas vans de a famosa Mela Cueca, né? Exatamente. A famosa música da Mela Cueca. E é a história de como eles se formaram, as diversas formações que eles tiveram,
a relação deles, eles eram do subúrbio ali de Nova Jersey, eram envolvidos com a máfia. Com tudo, né? Então, como eles foram migrando, e eles falam, né? O personagem fala que naquela época você tinha alguns caminhos, ou você ia para a máfia, ou você ficava famoso, ou você continuava ali pelo bairro, né? Enfim. E eles acabaram seguindo por 2 caminhos. Se envolveram com a máfia e ficaram famosos. Nada a ver com as grandes capitais do Nada Brasil, a ver, né? Sabe? Parece que mudou tudo. Como as coisas mudaram, né? Exatamente. Como as coisas mudaram. É isso. E aí a história dos Jersey Boys com muitas músicas. É um grande jukebox, que a gente chama esses musicais que usam músicas já conhecidas do público. É um grande jukebox e que está encantando a galera. O pessoal tem tido uma resposta muito positiva. Porque é bom a gente lembrar que não foi do nada, né? Não foi uma escalada, foi muito trabalho, muita luta. Não tinha muita rejeição. Muita rejeição. Imagina, não tinha estrutura. Hoje você... É o que eu falo. Hoje você faz... Eu tenho meu estúdio, por exemplo, de podcast, todo mundo conhece, no Instituto Ivan Martins. Eu faço 2, 3 podcasts diariamente. Você tem uma emissora de televisão facilmente e com mais alcance, às vezes, do que muitas emissoras. Né? Verdade. Mas isso é uma coisa da modernidade. Nem modernidade, a modernidade está falando dos anos 30, né? 40. É uma coisa contemporânea, né? Uma coisa nossa. As possibilidades de comunicar aumentaram muito. Imagina aquela época, para você gravar uma demo... Não, era uma luta. Era um gravadorzinho que não saía nada ali. Bater de porta em porta, tentar apresentar a sua demo. E o cara falava, mas que lixo é esse? Aqui não tem nada, porque não tinha nenhum recurso, não tinha nada. Né? Essas pessoas tinham que ter muita, muita fibra. Né? Muita. E o espetáculo fala muito sobre isso, né? Sobre superação, sobre lidar com imprevistos, com obstáculos, né? E aí o grupo desmancha, aí um sai, aí chama outro, aí não dá certo, como é que a gente vai fazer? Nossa, mas a gente tem um show semana que vem, você não pode sair agora. E aí vão fazendo até dar certo, e aí hoje em dia o Frank Valli é extremamente conhecido. É conhecido. Porque saía muitas vezes porque não tinha como sobreviver, né? Porque as contas chegam, né? As contas chegam. Então se você... Ele trabalhava como cabeleireiro, ao mesmo tempo que trabalhava na banda, né? Nada a ver com os artistas hoje, né? Todo mundo pode viver muito só das artes. Né? É incrível. Mas aqui no Brasil a gente tem tanto apoio. Imagina artista no Brasil sofrer. Imagina. Mas algumas realidades nunca mudam, né? E é isso, o teatro gera identificação, né? As pessoas se identificam assistindo e falam, olha, já era assim naquela época. E como eles deram certo, eu posso dar certo também. Exatamente. E eram muitos também, né? Na época também eram muitos que concorriam, muitos. Né? E a peça fala disso também. Muitas bandinhas, muitos grupos, e bons grupos, hein? Exato. Os programas de televisão que apresentavam esses grupos para os grandes públicos, né? As pessoas às vezes falam as sublimes. Gente, vocês têm noção de quantos trios... Muitos. De meninas, quartetos de meninos. Quartetos e quintetos de meninas brancas, pretas, vermelhas, amarelas, sabe? Saindo das igrejas evangélicas na época, que elas já estavam chutando o pau da barraca. E cantavam pra cacete, porque cantam. Cantam. Uma harmonia, né? Criando harmonias, linhas vocais, aberturas. E encantavam a galera. E aí depois começou a vir influência do rock, né? Aquelas coreografias e tudo mais. E aí... alcançou muito a juventude, né? E aí, começaram a bombar muito mais. E o rock que vem, inclusive, da música gospel, né? Bem, muita influência da música gospel. Até hoje eles são bem roqueiros, né? Se você vai num culto de uma igreja pentecostal, é rock puro, né? Só não pode fazer assim lá, mas é rock puro. Exato. Muito divertido. Bom, você já está em cartaz com esse espetáculo. Estamos em cartaz de sexta a domingo no 033 Rooftop. Uma sessão sexta, 2 sessões sábado, 2 sessões domingo. E aí a gente fica em cartaz até o dia 28 de setembro, então tem pouquinho tempo ainda. Pouquinho tempo, né? 28 de setembro. E não percam, gente, realmente é um espetáculo lindo. Eu vi alguma coisa, não assisti ainda, mas eu vi umas chamadas, né? Eu vi umas chamadas, inclusive, de uma emissora que meio que pegou os bastidores mesmo, foi bem interessante, né? E mostra uma coisa que, embora tenha mudado muito as perspectivas, a forma, né, como as pessoas lidam hoje, pelas facilidades e as dificuldades também, por tudo que mudou na música, mas fala de pessoas que creem e que vão à luta. Né? Eu acho que essa que é isso.
né? É Indo à isso, luta, é sobre e isso. vou Ir à resolver. luta, superar os obstáculos, vencer seus próprios medos e seguir seus sonhos. Né? Reclamar menos e fazer mais. É né? isso aí, atitude. A gente precisa parar de esperar que façam por nós. Façamos nós, né? É isso. Por isso que eu inventei a palavra sonhação. Sonhe, mas tenha ação, né? Mistura o sonho com a Bonita ação palavra. e a gente chega a algum lugar. Querido, suas redes sociais, Minhas redes sociais, @Diego Luri, em todas as redes sociais. @Diego Luri em Exatamente. todas as... É isso, estou lá, só me procurar. Está lá e não perca um espetáculo, viu? Gratidão, querido. Muito obrigado, Foi viu? um prazer falar Adorei com estar com você. Adorei estar com você também. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostaram. Um beijo no coração e namastê. Do Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Até semana que vem.